Deus. Eu quero fazer a leitura aqui do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação, se encontra lá em Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 a 11, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Nós vemos que, após Cristo ter jejuado 40 dias, ele estava ali no deserto, quando Satanás ele se transfigurou em um anjo de luz, aparecendo a Cristo. E uma das suas tentações foi que se Cristo se prostrasse e adorasse a Ele, Ele daria todos os reinos deste mundo. Então nós vemos que Satanás veio oferecendo os reinos com as suas riquezas, com os seus prazeres, mas Cristo, Ele não aceitou essa proposta. E a proposta de Satanás, ela está aí, sendo lançada sobre vários corações, tentando a muitos servos do Senhor para que se submetam e ponham o seu coração na incerteza da riqueza. Cristo Jesus ele nos deixou vários exemplos para que todos nós possamos assim estar seguindo, quando também nos diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões, eles minam e roubam. Aqui ele nos deixa um conselho: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde o ladrão não mina e nem roubam. Então Cristo, Ele está aqui nos mostrando que o nosso coração tem que estar no céu, nas coisas de Deus. Como nos diz a própria palavra, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentados. Então, queridos, Satanás está aí com suas tentações, com seus prazeres, estão aí lançando sobre muitos corações. Mas vamos ouvir o conselho de Cristo e também o conselho do apóstolo Paulo, quando ele nos diz, ele escrevendo a sua segunda carta de Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, ele nos diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para que dela gozarmos. Então, o apóstolo Paulo, ele também nos mostra que a nossa riqueza, o nosso coração, a nossa esperança tem que estar sendo direcionadas para Deus. Ele sim é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Jesus, ele não condena a adquirir a riqueza, os bens materiais. Olhe bem, ele não condena, ele apenas adverte que o nosso coração não tem que estar dominados e nem voltados somente para os bens materiais. Porque os bens materiais, como ele mesmo exemplificou, pode ser roubado pelos ladrões ou enferrujado, no caso aqui se referia às moedas, pela traça, pelo ferrugem. Mas a nossa esperança e o nosso coração tem que estar inteiramente, em primeiro lugar, em Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Ele nos diz que
no Velho Testamento, nós podemos observar, a palavra nos diz, que existiam homens ricos, e nem por causa disso foram reprovados por Deus. Nós vemos o exemplo de Abraão, em Gênesis, no capítulo 13, versículo 2. Nos diz, e era Abraão muito rico em gado, em prata e também em ouro. Nós vemos que o patriarca Abraão, ele foi chamado por Deus para estar indo em direção a uma terra que ele nem bem conhecia. Ele largou toda a sua parentela, mas nessa ida até a terra prometida, Deus começou a abençoar muito mais Abraão. E ele adquiriu muita prata, muito ouro e muito gado. E sua fazenda cresceu de uma forma extraordinária, a tal ponto que ele teve que se separar do seu sobrinho, porque os seus bens, os seus gados, as suas ovelhas eram tão enormes que não competiam mais os dois habitar, né, em um só lugar devido a tantos bens que ele, né, tanto ele como também o seu sobrinho possuíam. No livro de Jó também nos conta que Deus abençoou Jó de uma forma extraordinária. Jó também era um homem rico e era muito abençoado por Deus. Mas a riqueza de Jó, em primeiro lugar, estava em temer a Deus e se desviar do mal. Então vimos exemplos aqui de homens de Deus que foram ricos, mas que o seu coração não estava na riqueza, estava em Deus, como Abraão e também a Jó. Se ficarmos aqui, né, estaríamos falando sobre vários outros, e também como Isaac, Jacó, que foram abençoados por Deus e também não colocaram o seu coração na incerteza. Segundo tópico da lição, nos fala aqui sobre a idolatria ao dinheiro. A idolatria, queridos, é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar do nosso coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Por isso, em Lucas, no capítulo 12, versículo 5, nos diz, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus falando aqui para as pessoas que estavam presentes ali, os discípulos, e muitos que estavam ali, quem sabe até com o coração, né, querendo já se apegar aos bens materiais. E ele conta nesse intervalo uma parábola de um certo homem que possuía muitos bens. E devido a sua fazenda estar crescendo, ele resolveu destruir os celeiros que estavam pequenos, não comportando mais nada ali dentro. Destruiu e construiu assim vários outros celeiros muito maiores. Ele disse que iria guardar todos os seus bens ali. Mas de repente, queridos, nós vemos que a palavra nos diz, e disse-lhe Deus, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então aquele homem, ele estava querendo, guardar riquezas, bens materiais, colocando seu coração na incerteza. Mas a Bíblia é bem clara, quando Deus bradou e disse, chamou ele de louco. Louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Você perderá a sua vida hoje à noite. Mas, e os seus bens? Vai ficar para quem? Será que não era melhor para ele ter ajuntado tesouros em boas obras, acumulando assim para a eternidade, do que estar enchendo celeiros de trigo, de cereais, sendo que a sua vida estava pelo um triz, próximo a ser tomada da terra. Então, queridos, nós aprendemos durante essa lição que o nosso bem, os bens que temos, deve ser conservado.
mas que o nosso coração não deve estar apegado a essas coisas. Em primeiro lugar, a Deus. E as demais coisas Ele prometeu nos conceder. Terceiro tópico, para finalizar, nos fala sobre vivendo a quietude espiritual em Deus. Nós sabemos que vivemos tempos de preocupação, ansiedade, até mesmo de depressão. Mas a palavra de Deus, ela nos traz um conselho. E esse conselho é para que nós viemos assim a evitar uma vida de ansiedade, uma vida de aquietude, uma vida de depressão. Quando em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A Bíblia é bem clara que não devemos andar preocupados, ansiosos por coisa alguma. Dizem que a ansiedade é excesso de futuro, já a depressão é excesso do passado. O apóstolo Pedro, aqui finalizo, nos diz em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, aprendendo que o nosso coração não tem que estar dominado pelas riquezas aqui do mundo. Não é pecado ter riqueza, mas pecado é colocar riqueza no lugar de Deus. Que Deus continue abençoando sua vida de uma forma toda especial. Vos aguardo na próxima lição, se assim o bom Deus nos permitir. Fiquem todos com a paz do Senhor. Shalom, povo de Deus.